A reflexão de hoje baseia-se na passagem bíblica de 1 Crônicas, capítulo 12, verso de número 32. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. A posição da tribo de Issacar entre as tribos de Israel era central. Algumas das terras mais ricas da Palestina caíram por sorte para eles. E eles parecem ter desfrutado de uma grande prosperidade material. Como conectar a prosperidade de Issacar na agricultura com as características do texto que nós lemos, não é de forma alguma fácil. Talvez não seja possível, mas é um grande elogio o que o cronista que escreve esse texto concede a esta tribo, ou aos chefes ou líderes entre eles. Eles eram homens que tinham compreensão dos tempos para saberem o que Israel deveria fazer. Esses homens de Issacar eram homens que tinham sabedoria para compreender os significados dos eventos e eram capazes de prover conselhos muito sábios. A tribo de Issacar era conhecida por esses homens sábios. Ninguém sabe exatamente como os conselheiros de Davi entenderam ou compreenderam os tempos, mas parece razoável inferir que seu trabalho era perceber as tendências, discutir questões importantes, avaliar informações e considerar estratégias. Graças em parte a eles, Davi foi capaz de unificar o reino e estabelecer um império grandioso. Essa sabedoria, a sabedoria desses homens, tinha Deus como doador. O Senhor é chamado de Pai das luzes. Tudo que é bom vem dele. E a Bíblia diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a ele, ao Senhor. Dele somente procede o conselho e a orientação. Por seu Espírito, ele ilumina a mente das pessoas. Daí a razoabilidade e a importância de buscar sabedoria em oração. Essa sabedoria era obtida através de meios, e os meios de obtê-la estavam ao alcance dos homens. Sem dúvida, existem certas qualificações naturais, no entanto, estas podem ser deixadas sem desenvolvimento ou podem ser simplesmente não cultivadas. Observação, conversa com pessoas sábias, experientes, leituras, conduta prática nos negócios, todos esses são meios de adquirir sabedoria. A sabedoria, essa sabedoria e grande esfera dessa sabedoria se dá na vida prática. O texto faz alusão às necessidades presentes. A verdadeira sabedoria não reside em compreender estados anteriores da sociedade, mas sim em compreender as características e necessidades de nossos dias. O texto
trata também da ação. O conhecimento histórico, o conhecimento científico, o conhecimento especulativo são todos bons, mas o conhecimento reduzido à prática é sabedoria. O que Israel deve fazer? Isso era o que os sábios desta tribo eram competentes para decidir. Lembre-se de que somos feitos para a ação. O conhecimento é valioso como qualificação para a vida prática. A sabedoria qualificada para os deveres de nossas várias posições está ao alcance de todas as pessoas. Pessoas de fé são chamadas a serem pessoas de sabedoria e discernimento. Isso requer um entendimento não apenas das Escrituras, mas também do mundo no qual as Escrituras devem ser aplicadas. No antigo Israel, Davi foi abençoado por ter um grupo de conselheiros que entendiam dos tempos e, portanto, podiam aconselhá-lo sobre o que a nação deveria fazer. Hoje o povo de Deus ainda precisa daqueles que podem entender os tempos. Nosso mundo agora enfrenta mudanças de tal magnitude que alguns descreveram a situação como nada menos do que o caos. Por essa razão, precisamos de pessoas que possam apoiar sua fé com discernimento mais do que nunca. Deus não nos chamou para desligar nossas capacidades críticas a fim de seguir cada vento de doutrina e promessa. Em vez disso, Jesus exortou seus seguidores a serem sábios, como a serpente, inofensivos como as pombas. Isso significa conhecer a Deus e entender os tempos. Deus contigo nesse dia. Fique na paz.